Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre a EFICA. Para isso aqui no estúdio nós estamos recebendo a Clarice Bio, que é presidente da entidade, e também a Rosane Brochir Nicole, que é vice-presidente da entidade também. Bem-vindas aqui ao programa. Falar um pouco desse trabalho aí de vocês, né? Esse trabalho tão importante para a cultura e para a arte aqui de Montenegro. Muito obrigada pela presença de vocês. Explicando primeiramente, né, o que é a EFICA? Que entidade é essa? Por favor. A EFICA é uma entidade de filantropia, cultura e arte a serviço da vida. Ela é muito preocupada em desenvolver na nossa cidade a cultura, ela se preocupa com a cultura e a arte, né? Daí já vem o nome, EFICA, né? Entidade voltada para a cultura e a arte da nossa cidade. Todas as expressões de cultura e de arte têm esse olhar da EFICA, assim, como é que eu... Tem. O que mais se destaca? Inicialmente, nós fizemos assim, uns trabalhos voluntários, né? Nossos eventos que acontecem mensalmente. Na última quinta-feira de cada mês, nós temos a assembleia do grupo que se reúne e sempre nós temos uma pauta, né? Um protocolo nessa reunião e sempre essa reunião é contemplada com algum momento cultural. Se convida palestrantes, escritores, alguma dança, algum grupo de música, sempre a gente está voltado a participar e prestigiar esses eventos. A entidade ela é filantrópica, mas o que isso significa, né? Para quem não conhece muito essa palavra. Filantrópica é um serviço voluntário, né? Nós somos produtoras voluntárias, culturais voluntárias do Restaura da Estação, né? E além disso nós realizamos trabalhos voluntários. Normalmente nós temos 3 meses por ano que a gente faz umas campanhas beneficentes a serviço da comunidade, a entidades que necessitam. Em julho, por exemplo, é um evento que acontece já de anos, que se visita asilos, creches, lares, né? E além da gente levar algum donativo, a gente também leva aquele amor, aquela solidariedade para eles, aquele calor humano, com atividades que faz com que essas pessoas passem os momentos mais descontraídos, mais alegres. O grande olhar, o beneficiado mesmo é a comunidade. É a comunidade. É a comunidade mesmo. Tem esse olhar atento. Vamos falando um pouco da história, então, para a gente resgatar. A EFICA não é uma entidade nova, né, recente, assim, ela tem um histórico, já são 45 anos de atuação, mas como é que começou, né? Por favor. Ela iniciou lá em 1970, né, por um grupo de senhoras que acharam que deveriam se fazer alguma coisa para se ocuparem em benefício da comunidade e criaram a Embaixada Feminina de Intercâmbio Cultural Americano. E esse trabalho vinha sendo realizado até 2000. Um trabalho, eles faziam atividades nas escolas, se envolviam com escolas, com a comunidade, né? E em 2000 houve uma reformulação do estatuto, readequando o estatuto e os seus departamentos, quando se tornaram uma entidade cultural, filantrópica cultural, voluntária. Por que por favor? E vendo também um pouco da nossa história enquanto município, esta entidade, quando iniciou, ela teve um papel importante da senhora Maria Eunice Kaustmann, que nossa conhecida até porque foi a pessoa que até hoje escreveu, deixou referências em 3 volumes da história de Montenegro, né, nos volumes Montenegro Ontem e Hoje. Então, a dona Maria Eunice Kaustmann estava no início da criação da EFICA, né? Então, mais tarde, pelos novos trabalhos, pelas novas perspectivas da entidade, é que então passou por uma reestruturação e a EFICA então ficou sendo também, além de filantrópica, com um olhar para as necessidades da comunidade, também com esse olhar atento à questão cultural como produtora cultural. Teve essa mudança, foi pelos anos 2000 ali, né? Isso. E por que essa mudança? E também por que olhar para essa transformação, assim? Por que ser um agente cultural também? Ele está vinculado diretamente à ideia da reestruturação e da revitalização da Estação da Cultura, que os moradores da nossa cidade sabem que, historicamente, a Estação da Cultura, depois que deixou de ser uma estação ferroviária,
com as idas e vindas de transporte ferroviário na nossa cidade, estava completamente abandonado, né? Então, em 83, o movimento de patrimônio histórico da cidade conseguiu, junto ao Estado, a questão do tombamento de todo aquele sítio. Só que depois disso não adiantaria somente tombar e preservar como patrimônio histórico e nada fazer, né? Porque a gente sabe que um patrimônio edificado, como prédios da Estação da Cultura, em completo abandono, sempre há depredação, há invasão. E diante de tudo isto, então se começou um trabalho de possibilidade de revitalização. Então, na época, até nós temos o arquiteto Pedro Biller, que foi o criador de toda a proposta de transformar aquilo num espaço cultural. E ele atuou também fortemente junto nos anos 80, quando ele era um jovem estudante da arquitetura, até o projeto original de toda a transformação da Estação da Cultura no espaço cultural foi o projeto de final de curso de arquitetura de Pedro Biller. Então, estas pessoas na época foram importantes, né, no movimento, junto com Pedro, e mais tarde, então, nesta possibilidade de revitalização daquele espaço, a EFIC entrou como produtora cultural, e como produtora cultural voluntária, porque sempre quando há projetos financiados pela LIC, pela Lei de Incentivo à Cultura, né, pelo Estado, sempre há também uma percentagem de valor que o produtor cultural ganha em fazer esta gerência do projeto. E como a entidade aí fica uma produtora cultural voluntária, isso significa que aquela percentagem que o produtor cultural ficaria para si, receberia, a própria entidade coloca isto à disposição do próprio projeto. Então, para ser inserido também nos gastos e ampliação até daquilo que poderia ser gasto no projeto, para ficar então para a própria construção. A gente já vai falar sobre essa transformação aí da Estação da Cultura, né? De como era, de como está e de como ainda vai ficar, né? Porque ainda tem obra acontecendo. Mas antes disso, eu queria saber a relação de vocês com a EFICA, né? Quando vocês entraram na entidade, como é que vocês ficaram conhecendo? Por que fazer parte da EFICA, né? Por favor. Eu fui convidada em 2007, tá? A gente é convidada e tem sempre uma madrinha, tá? Entrei em 2007, gostei de participar desse grupo, porque eu já fazia um trabalho voluntário antes com outras entidades, por exemplo, com a UASI, né? E me encontrei nesse trabalho, nessa participação. Em 2010, fui convidada para participar do Conselho Fiscal da gestão anterior. E em 2014, fui convidada para ser presidente, né? Fomos convidadas para ser, né? E a gente aceitou e a gente continua trabalhando. E o nosso grande desafio, quando nós aceitamos a gestão, é a revitalização da terceira etapa. Da estação ali. Rosane, teu contato com a EFICA, como é que foi? O meu contato com a EFICA foi no momento da oportunidade de estar à frente da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural de 2009 a 2012. Convivi muito próximo à diretoria da EFICA, porque a obra da segunda etapa estava acontecendo. Foi inaugurada em 2009. Então, a aproximação com a entidade foi bastante grande, porque diariamente as eficanas estavam lá em função da obra e depois todas as tratativas até da inauguração da obra e de como esta segunda etapa, então, totalmente voltada para a utilização da comunidade, né, nos espaços físicos, né, por agendamento. Então, essa aproximação nos tornou muito amigas também, né? E assim, um olhar muito carinhoso pela entidade e por aquelas pessoas que realmente não havia hora nem tempo, a dedicação era praticamente integral. Inclusive, antes de 2009, depois convivendo com o grupo, a gente até conheceu a própria história daquela segunda etapa, né? Aquele prédio do lado onde eram os escritórios e telégrafos da antiga estação ferroviária. Naquele abandono absoluto e total de todo aquele complexo, aquele prédio era ocupado por famílias que não tinham onde morar. Então, a própria diretoria da época
teve que fazer um trabalho muito grande e intenso para judicialmente, para com tranquilidade e calma, retirar aquelas pessoas que por invasão estavam de forma ilegal naquele espaço, que houvesse também a questão legal de uma condução a essas pessoas a um outro espaço, né? Porque tirar as famílias de um espaço para tornar um espaço apenas cultural, no olhar daquele que necessita, que precisa de um lugar, é muito árduo, né? Pensar, e muito cruel pensar em tirar pessoas para tornar um espaço cultural. Então, aquelas famílias precisaram ser conduzidas para um outro espaço. Tudo foi muito sério, um trabalho muito intenso da diretoria daquela época, até que isto fosse regularizado, o espaço estivesse liberado, né? Depois ainda sofreu um incêndio, aquele espaço sofreu um incêndio, e daí para todo o processo de revitalização. Então, me parece assim que toda a história da EFICA, ela é pontuada também por muita coragem e persistência, né? Porque daqui a pouco, se a gente olhar bem, é muito mais fácil hoje as pessoas ficarem cada uma na sua casa, né, na sua comodidade. Por que comprar tantas brigas, né? Então, eu acho que as pessoas que passaram pela história da EFICA até hoje foram muito corajosas, né? E realmente tinham uma visão muito maior do que um olhar para si mesmo, diante do que isso faria bem para a comunidade. Acho que isso me marca, assim, me chama muita atenção nas pessoas que nos antecederam, pela luta que tiveram nesses outros momentos muito mais difíceis. Porque agora, ser da EFICA como presidente, vice, ou da diretoria, agora já existe uma etapa, foi a segunda, agora acontecerá a terceira, tudo já está, dá muito trabalho. É um envolvimento muito grande e diário, né? É um envolvimento com prestação de contas, é um cuidado todo com recurso público, que não é nosso dinheiro, mas é o Estado que abre mão daquele recurso que recebe da empresa, né? A Braskem é a receita que seria do Estado, que o Estado abre mão, então, para ir para uma obra. Então, é a expectativa da empresa de estar investindo num bem que a comunidade vai utilizar, né? E é uma expectativa grande também do próprio Estado de ter direcionado um valor para ser realmente utilizado de uma forma coerente, de uma forma correta. Então, é um serviço de muita responsabilidade, né? Então, isso tudo nos faz assim, ter uma atenção especial a isso, né? Perfeito, então agora a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai entender então todo esse projeto aí da Estação da Cultura, as etapas e quais são os planos ainda para a estação, né? A gente já volta.